Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Seja muito bem-vindo ao canal Melhores Momentos do Investidor. Se você ainda não é inscrito, clique no botãozinho aí embaixo, já se inscreve e aproveite nossos vídeos. Obrigado. Vamos ao tema quente da economia, que está pegando no bolso de muita gente. Nunca foi tão caro encher o tanque. O preço médio do litro da gasolina comum no Brasil chegou a R$ 5,95 na semana passada, segundo o levantamento da ANP, Associação Nacional do Petróleo. Porém, impostos de combustível, e aí você tem localizados no Acre, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, tem preços ultrapassando R$ 7,00. O valor médio de agosto por litro foi de R$ 5,90 e é o maior dos últimos 20 anos. Claro que estamos fazendo em termos nominais, né? Desde o início de 2021, o combustível aumentou quase 28%. Agora, qual o motivo para essa alta recorde? É uma pergunta que não paro de ouvir. Bem, um dos principais motivos é a cotação do petróleo no mercado internacional. O barril do tipo Brent, que é negociado em Londres e usado pela Petrobras como referência de preço, aumentou quase 40% desde o início deste ano, pressionando assim os preços dos combustíveis de forma geral. A Petrobras, que fornece para as distribuidoras, calcula o preço nas refinarias com base na cotação do petróleo e na taxa de câmbio, pois a commodity é cotada em dólar. Nesse sentido, a valorização do dólar, que acumula 1,55 em 2021, também puxou a gasolina para cima. A estatal aumentou o preço do combustível 9 vezes este ano, como vocês podem ver nesta tela que os nossos diretores Cabide e João estão projetando. Olha só, para o alto e avante, começou em 4,62, foi subindo, foi para 5,48, desceu um pouquinho e de lá para cá a gente está aí numa esteira de alta, incomodando muito, lembrando, né, que gasolina acaba tendo reflexos em outros produtos, porque afeta o frete. E por mais que vimos, né, uma forte queda nos preços no início da pandemia, que foi um resultado do desaquecimento da economia no mundo todo, a cotação do petróleo voltou a subir conforme as economias foram reabrindo. Além disso, outros fatores também influenciaram a alta da gasolina, como, por exemplo, o preço do etanol. Aqui no Brasil temos tanto o tipo de etanol hidratado como o anidro. O primeiro é vendido como combustível nos postos e o segundo é misturado à gasolina e na razão de 27%. E os dois estão em alta. No ano, o preço do etanol anidro aumentou 56,5%, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. Já o preço médio do etanol hidratado, vendido nos postos, avançou 37% ao longo do ano e está em R$ 4,50, de acordo com a ANP. E essa é uma das razões que afetam, né, também o preço da gasolina. Fora isso, a gente teve o preço puxado pela safra de cana-de-açúcar 2021-2022, que está abaixo da produção do ciclo anterior. Só que, para piorar, temos crise hídrica, né? E essa crise hídrica afeta mais ainda a cana. Isso porque acontecem grandes perdas com a seca e com geadas, e além da redução da produção. O próprio avanço do valor da gasolina também complica bastante. E para quem abastece o seu carro, sabe que muitas vezes, né, no Brasil tem muitos carros híbridos, e aí tem aquele negócio, vou colocar gasolina ou álcool. O valor do etanol hidratado tem de ser 70% da gasolina para valer a pena, né? 70% ou mesmo, menos, além de ser levado em consideração as diferenças aí para cada motor. Muito bem, então essa é a primeira parte, né? Deixa eu ver quem está aqui comigo, dá um salve aí para a galera. A gente tem aí um pessoal vendo aqui, perguntem, né? O pessoal falando que está trabalhando a pé, mas agora eu vou pedir para porem a segunda arte no ar e a gente vai dar uma olhada o que acontece. Na tela
vocês vão ver como é formado o preço da gasolina nos postos de combustível. Então a gente tem aí 35,6 vem do preço do produtor da gasolina, ou seja, Petrobras. 14,8 é referente ao etanol anidro, que eu comentei antes. 12,6% é referente aos tributos federais, como CID, PIS, PASEP, COFINS, e 28,1% em tributos estaduais, que é o ICMS, basicamente, ficando aí 9% margem da distribuição e revenda. Lembrando que esses percentuais variam conforme o período e o estado de comercialização. Depois da porcentagem referente à formação do preço que a Petrobras cobra, os impostos são o item com maior peso no bolo, principalmente o ICMS, que é estadual. Isso não é de hoje, vem de sempre, mas muito se fala sobre a possibilidade de reduzir os impostos ou então da Petrobras repassar a gasolina a um preço de custo, né? Teve aí esse debate aí no Twitter, em redes sociais. Então fala o seguinte, ó, se o preço internacional do barril está $70, não interessa. Se a Petrobras custa 20, por que não vender por 20? Ontem, inclusive, entrou para os Trend Topics do Twitter uma entrevista do Ciro Gomes, que aconteceu no dia 20 de agosto para o Flow Podcast. Amigos nossos, beijo aí para o Igor e para o Monar, que já fui lá algumas vezes, dizendo que a Petrobras deveria cobrar o preço de custo da extração, que são esses $18. E não, né, segundo o Ciro, e não praticar esse preço internacional. Para ele, isso causa uma distorção gigante, já que o preço é em dólar e acaba, assim, segundo novamente o Ciro, prejudicando o consumidor brasileiro. Aí, nossa equipe, que é muito sagaz, falou com um grande economista, amigo meu que eu gosto muito, um economista brilhante, que é o Alexandre Schwarzman, e perguntou para ele, e aí, essa afirmação do Ciro Gomes tem pé? Dá para fazer isso? Estamos marcando toca? Roda aí o que ele falou. A ideia de vender gasolina pelo custo de extração, ou melhor, de refino, dado que gasolina não brota do chão, não faz o menor sentido nem econômico, nem em outras dimensões importantes. Do ponto de vista da empresa, a venda que não gera excedente para o produtor acaba por matá-la, já que sem a geração de caixa não tem como seguir com projetos de investimento. Não me refiro aqui à depreciação do investimento já existente, que deve estar incluído no custo de refino, mas à capacidade de gerar recursos para novos investimentos. Note-se, além disso, que o país importa pouco menos de 20% do que consome. Caso vendesse aqui a preço menor do que o internacional, nenhuma empresa privada se interessaria para trazer gasolina para cá, papel que teria que ser desempenhado, como aliás já foi pela Petrobras. Quer dizer, a empresa teria que importar a preço internacional e vender abaixo dele, perdendo dinheiro no processo. Exatamente como ocorreu na década passada. Entre 2014 e 2016, a empresa perdeu, a preços de hoje, quase 100 bilhões de reais e se tornou a petroleira mais endividada do planeta. Se queremos competição, no caso com o produto importado, a Petrobras não pode vender abaixo do preço internacional. Por fim, do ponto de vista do consumo, não faz sentido subsidiar a gasolina. Em primeiro lugar, incentiva-se o gasto com um produto que ficou mais caro, exatamente aquilo que o sistema de preços tenta evitar. Em segundo lugar, falamos de um subsídio com consequências ambientais profundamente negativas, pois incentiva o uso de um combustível fóssil altamente poluente. Por fim, é um subsídio que beneficia apenas a parcela mais rica da população. Pode, sem dúvida, agradar algum ao custo do dinheiro do contribuinte, mas é um mau uso desses recursos, tanto econômico, como ambiental, como, por fim, mas não menos importante, também social. Bem, bons pontos levantados pelo Alexandre, obrigado aqui pela participação. Lembrando que no passado o governo costumava intervir no preço da gasolina, mas na prática, pelo menos para a esmagadora maioria dos economistas e analistas, isso não é recomendável. Vale lembrar que a petroleira, apesar de estatal,
é uma companhia de capital aberto e eventuais intervenções causam prejuízo aos acionistas e a empresas que podem ficar sucateadas. Segundo economistas, intervenções inibem investimentos de toda forma, né? Não só na Petrobras em si, mas no setor como um todo. Ou seja, os investidores vão embora e alguém paga a conta.